Tá? Ele disse, pronto. A partir de agora, Ana, Tiago, a palavra está com vocês, ok? Ok. Obrigada. Todos me escutam bem? Sim. Então, primeiramente, eu quero agradecer muito o apoio que o Tiago e o grupo de vocês está dando para a gente. Foi um convite, eu sei que foi de última hora, então, conseguir esse espaço na agenda de vocês, no meio dessa pandemia, dessa crise, para a gente, assim, muita gratidão, isso é de super valor. Então, como bem o Tiago falou, a gente já se conhecia antes, eu entrei em contato porque nós estamos agora para rodar o nosso segundo laboratório de dados para governo, edição Covid 2019, focado em achar soluções de dados para ajudar a gestão pública a resolver problemas nos estados através dos dados. E a gente está com as inscrições abertas para esse laboratório que é gratuito, com apoio do Instituto Financeiro do Instituto Humanize. E para isso a gente está com as inscrições abertas, convidando os estados a fazer parte desse movimento, né? Então, eu tenho aqui o Tiago Manque, do meu lado, que trabalha conosco, que estará atuando diretamente no laboratório, responsável pelos programas e pelas ferramentas de dados do Social Good Brasil. A Ramila, que atuou conosco em Santa Catarina, mas na frente eu vou falar como foi a nossa atuação em Santa Catarina. Obrigada, Ramila. Ramila, Tribunal de Justiça. E eu sei que aqui temos também o Félix, que eu acredito que entrou na sala, que participou também desse movimento, a turma do CIASC. A gente fez um movimento realmente integrado, sociedade civil organizada e governo de Santa Catarina, no contexto do Covid, para conseguir criar soluções em dados para apoiar a gestão pública, porque dentro da nossa missão como Social Good Brasil, que é gerar impacto, né, através de tecnologias exponenciais, uso de dados, o governo, apoiar os governos é uma das missões, porque não existe impacto em escala se os gestores públicos, se a gestão pública não está envolvida. Então, eu vou avançando aqui para ir ganhando tempo, porque eu acredito que falar do laboratório é o que tem mais valor. Tiago, se você puder ir passando para a próxima tela. Então, explicando o que é o Social Good Brasil, nós somos uma ONG que, desde 2012, temos como missão trazer para o Brasil o que existe de tecnologia e inovação para ampliar o impacto social gerado no país. Então, aqui são alguns dos nossos números. Nós fazemos parte da comunidade Social Good Plus das Nações Unidas. As Nações Unidas, a ONU, eles têm como um dos vetores de apoio para chegar na Agenda 2030, né? Eu não sei se vocês são familiarizados, mas existe uma meta para cada objetivo de desenvolvimento sustentável que precisa, a gente tem aí 10 anos para chegar nessas metas, para que o mundo seja mais sustentável e justo para todos, e eles enxergam tecnologia nesse contexto de dados como essencial para conseguir chegar a alcançar essa meta tão arrojada, que vai ser boa para todos. E nesse roteiro, né, nessa trajetória do Social Good desde 2012, a gente chegou em alguns números, justamente porque a gente usa tecnologias, e hoje a gente tem, aí a gente celebra 8 milhões de pessoas impactadas direta e indiretamente, isso foi em 2019, e, portanto, agora a gente vai encerrar 2020, particularmente com a nossa atuação junto ao combate à pandemia do Covid também, aumentando esse número. Nós temos uma experiência de 12 laboratórios que já fizemos, né, de integração de tecnologias a organizações de impacto. E aí, pode passar para a próxima, Tiago, por favor. E aí, dentro desse contexto, desde 2018, a gente atua muito fortemente com dados. Porque desde 2017 a gente recebeu um convite do Andrew Means, fundador da comunidade Data for Good, Dados para o Bem, lá nos Estados Unidos, para liderar esse movimento aqui no Brasil. Então, desde 2017 a gente vem articulando de forma intersetorial, e quando a gente fala intersetorial envolve academia, gestão pública, iniciativa privada, terceiro setor, como é que os dados podem estar à disposição de uma sociedade mais justa, à disposição de ampliar o impacto, à disposição de ter mais transparência. Então, o Movimento Data for Good é uma comunidade intersetorial. Nós temos hoje, dentro do nosso comitê, Fundação Telefônica, Instituto Humanize, Instituto Península, a Inloco, que ganhou muita relevância durante a pandemia, que era iniciativa privada, e outras organizações. Nesse movimento, a gente veio, desde 2017, não só articulando, mas também promovendo formações para o uso de dados na área de impacto, né? Pode passar, Tiago, por favor. E nesse contexto, como eu tinha falado, obviamente, a gente começou a integrar a metodologia de uso de dados para gerar impacto. Então, temos experiência com 12 laboratórios, e 3 com dados desde 2017. E aí, nessa comunidade, é bem importante a gente falar que a gente foi responsável pelo primeiro laboratório de dados para governo do país.
E aqui nós temos o Félix, temos aqui a Ramila, que também participou ano passado, e Santa Catarina foi um dos estados. Né? Além do, acho que tem um próximo slide que a gente fala dos estados, Tiago, a gente teve participando desse laboratório Amapá. Eu não sei se tem alguém do Amapá participando aqui, eu sei que tem na audiência, mas eu não sei se tem alguém do grupo que participou. Tivemos Pará, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Particularmente em Santa Catarina, a gente fez um convite, porque estamos baseados em Florianópolis, para integrar o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, para fazer um esforço nesse laboratório, para que fosse de uma forma intersetorial a abordagem no laboratório, que teve muito sucesso. Depois eu pedi para a Ramila falar aqui. E aí isso fez com que... Alô? Oi? Ele. Alguém falou? Oi, então, vou seguir. E isso plantou uma semente para o que vem ser o trabalho da gente no contexto do Covid. Pode passar, Tiago. Por favor. E aí veio a pandemia, né? Esse laboratório que a gente fez foi encerrado em novembro, final de novembro, começo de dezembro do ano passado. Nós já estávamos conversando ainda com o Estado de Santa Catarina de como continuar esse trabalho de forma intersetorial, lembrando que, no caso de Santa Catarina, a atuação no laboratório foi com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Secretaria e o Governo Executivo, né, do qual o Félix fez parte também. Quando veio a pandemia, a reação que a gente teve como Social Good foi, olha, a gente já tem essa articulação com o Governo de Santa Catarina, com essas organizações, conseguimos mobilizar cientistas de dados, conseguimos mobilizar acadêmicos da Universidade Federal de Santa Catarina para se colocar à disposição para conseguir ajudar a sociedade a reagir a uma pandemia tão complexa. A gente sabe e entende o quanto complexo é para o gestor público lidar com uma pandemia, uma questão sanitária e econômica, de uma forma integrada, não é fácil, ninguém estava preparado. E aí, por termos essa relação já com o Estado de Santa Catarina e essas instituições, nós nos voluntariamos para fazer esse trabalho. Então, foi um trabalho voluntário, um trabalho feito a várias mãos. E aí, daí a gente evoluiu, pode passar para a próxima slide, Tiago, para uma série de soluções que ficaram à disposição do governo de Santa Catarina, do gestor público, para tomar decisões baseadas em dados, para que, assim, a gente sabe, né, eu acredito que é muito bom conversar com vocês que estão diretamente envolvidos na digitalização dos governos, e aí eu acredito que tecnologia tem que estar à disposição, mas também essa leitura analítica do que fazer com a tecnologia, o que fazer com os dados é muito importante. Para a gente não tomar decisão baseada em achismos, porque isso vai custar as vidas. 2, para a eficiência financeira e também para a gente ter o controle e monitoramento de como essas decisões estão sendo aplicadas e qual é a reação que a gente vem tendo, né, as consequências positivas e negativas que a gente vem tendo em decorrência dessas decisões. Então, aqui a gente, de novo, gostaria muito de agradecer a participação do CIASC. Foi uma atuação, como eu falei, a várias mãos, da sociedade civil organizada, integrada com o governo do Estado. E pode passar para o próximo slide, por favor. E aí, essas foram as frentes que a gente atuou, né, junto com os governos. O nosso objetivo era atuar no controle da pandemia, achatamento da curva de contágio, a construção da estratégia para um retorno seguro das atividades, né, o retorno de isolamento, abrir que setores da economia, abrir que bairros, enfim, estruturação do atendimento emergencial da rede de saúde, um mapa de leitos para entender onde estavam os gargalos, como é que estava a estrutura de saúde, com capacidade de reagir, né, àquela curva de contágio, e também como não poderia ser transparência e abertura de dados. Mas aí eu vou pedir aqui para a Ramila, que gentilmente topou participar desse momento, contar como foi essa atuação, né, dessa forma conjunta, com o Tribunal de Justiça participando de toda essa atuação, que a gente sabe que, mais do que criar produtos de dados, também teve um engajamento por trás e toda uma metodologia para que essas decisões fossem sistematizadas e o retorno positivo, os outputs disso virassem realidade. Por favor, Ramila. Obrigada. Oi, Ana. Obrigada pela oportunidade, né? É com muita felicidade assim que eu falo sobre esse trabalho, né? Tudo começou lá no laboratório de dados em outubro do ano passado. Então lá nós pudemos nos conhecer melhor, né?
a gente pôde entender como a gente teria que enfrentar esse desafio de resolver principalmente problemas complexos e que permeiam vários setores da administração pública, né? E com esse propósito, a gente trabalhou na metodologia do SGB durante o laboratório e tentou encontrar ainda o ano passado um problema que fosse comum ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, né? E que envolvesse todas essas áreas e que a gente pudesse solucionar. Então, vendo esse problema de todos os ângulos possíveis, né? E assim o núcleo foi fundado, né, com muito sucesso. A gente chama de Núcleo Intersetorial de Inteligência de Dados. E quando nós começamos, então, a trabalhar sob a coordenação do SGB, muito apoio da Fernanda, né, que é a presidente, e toda a equipe do SGB também, nós já tínhamos pensado em tratar algum problema relacionado à saúde, né? E aí, no decorrer do trabalho, a gente foi atropelado pela pandemia, então direcionamos todos os nossos esforços a tentar concentrar e entender e buscar todos os dados que a gente entendesse necessários para a gente poder apoiar tanto a Secretaria de Estado de Administração, a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, toda a sociedade civil e as outras organizações públicas em relação às medidas, né, que seriam necessárias para a gente poder combater efetivamente a pandemia aqui no Estado. E nós trabalhamos conjuntamente, intersetorialmente, com um apoio muito importante do CIASC, né, que é o Centro de Tecnologia da Informação aqui do Estado. Então, foi feito um trabalho gigantesco com relação à consolidação do banco de dados, né, e a gente começou a fazer as análises a partir desses produtos, né, nós concebemos o que a gente chama aqui de sala de situação digital, que é um hub, onde a gente conseguiu concentrar todas as ferramentas que foram desenvolvidas, todas as ferramentas de inteligência de dados para o combate à pandemia, e começamos a utilizar essas ferramentas, né? Começamos a disseminar essa cultura de dados dentro das organizações públicas aqui no Estado, e a gente conseguiu, com muito sucesso, assim, alcançar diversos objetivos, né? Por exemplo, no meu caso, vou dar o depoimento com relação ao Tribunal de Justiça, a gente começou a enfrentar muitos problemas e a gente teve muita pressão da sociedade, da OAB, Defensoria Pública, sobre o retorno às atividades do Poder Judiciário aqui em Santa Catarina. Então, com base nas ferramentas, né, com base nos dados e nas análises que foram desenvolvidas, a gente conseguiu construir uma política de retorno dentro da instituição, de retorno às atividades, né? E uma coisa que me surpreendeu muito é algo que a Ana, principalmente, fala muito, né, Ana Dobatti, que é a questão do engajamento mesmo, né? Então, quando a gente abre os dados, quando a gente revela a realidade através dos fatos, né? Quando a gente traz à tona essas informações que a gente consegue inferir olhando para os dados, as pessoas com muito mais facilidade elas se engajam, né, na solução para esses problemas que a gente consegue visualizar bem, perfeitamente, né? Então, com certeza, ter participado do laboratório, ter permanecido no núcleo intersetorial de inteligência de dados e todo esse trabalho potencializou dentro do Tribunal de Justiça, e tenho certeza que dentro das outras entidades aqui também, essa cultura de dados, né? A partir do laboratório, é uma coisa que eu gosto bastante de falar, nós conseguimos criar estruturas organizacionais dentro do Tribunal de Justiça só para tratar
da cultura de dados, né? Então, na diretoria de tecnologia da informação, a gente criou uma estrutura organizacional que trata da parte técnica, e em termos de governança, a gente tem duas estruturas, uma em nível tático, que é essa estrutura que eu integro hoje, e outra em nível estratégico, que é junto à presidência do tribunal, que também trabalha com as análises desses dados, constrói os painéis de BI e tem como função também fomentar essa cultura entre os gestores da unidade, né? Então, acho que é um trabalho incrível, né? Com certeza traz muito resultado para a gestão pública, apoia demais o gestor público e é também um caminho sem volta, né? Quando a gente começa a trabalhar com os dados, não tem como a gente retornar a nossa posição anterior, né, de ficar tomando decisões e administrando a coisa pública com base em experiências ou achismos, né? A gente muda a nossa percepção sobre as coisas e começa a apresentar muito mais resultado e começa a resolver os problemas que a gente tem, problemas históricos na administração pública do Brasil. Enfim, acho que esse é o meu depoimento e depois fico à disposição para responder os questionamentos dos colegas também. Obrigada, Ana. Obrigada, Ramila. Félix, você quer fazer alguma colaboração? Você que participou também no começo da formação desse grupo? Oi, fui citado? Oi, estou perguntando assim, que você também fazia parte, né, desde o começo. Eu queria saber se você tem algum depoimento a fazer, enfim. O depoimento é nessa linha que a Ramila colocou, e aí eu acho que o Poder Executivo, né, na qual a gente inicialmente representou, que tem historicamente uma dificuldade para, de fato, conversar com outros entes, né, ou seja, fazer com que os nossos projetos eles saiam desse nosso universo que é bem hermético, né, ou seja, existe uma cultura da não colaboração. Isso. Que o Poder Executivo, eu acho que, de fato, ele tem isso muito forte. E a gente conseguiu, desde o ano passado, naquele primeiro movimento onde a gente contou com vários órgãos dentro do próprio governo e de outros estados, junto com a SGB. Acho que ali já foi uma primeira quebra de um paradigma grande que a gente tinha. A partir disso, a gente já vinha construindo uma colaboração, e aí aqui acho que fica, né, como um avanço, e aí se os outros estados, outros poderes, outras instâncias, de fato, forem nesse caminho, eu acho que o que eu posso deixar aqui como um grande aviso é a colaboração, a maturidade institucional que a gente teve aqui em Santa Catarina com os representantes dos outros poderes, ela foi fundamental, né? Então, quando a gente conseguiu colocar na mesma sala o procurador-geral, secretários de Estado, representantes do Ministério Público, representantes do Tribunal de Justiça, ou seja, e a gente, aí, digamos assim, no patamar mais técnico, conseguiu explicar a importância desse trabalho de uso dos dados, e dali surgiu todo um apoio que nós tivemos para continuar os trabalhos. Eu acho que esse foi o grande X da questão. Óbvio que tem um mérito nosso, né? E aí a participação da SGB foi fundamental, ou seja, em trazer com clareza a importância do uso de dados nas políticas públicas. E houve um mérito, obviamente, desses gestores máximos aí que estão comandando essas instituições, de perceber e abrir os caminhos. Como a Ramila falou, ou seja, o Covid atropelou, mas do ponto de vista do uso de dados, foi uma grande experiência, né? Está sendo uma grande experiência para nós. Sim. Em relação à capacidade de organização desses entes e a capacidade de trazer para os gestores o uso de dados com algo de fato muito próximo, né? Infelizmente, muito próximo, né? Que é as políticas públicas no combate do Covid. Então, assim, essa experiência para nós foi, acho eu, vai ser transformadora, principalmente para a organização do Poder Executivo e para o olhar para o uso de dados na geração de políticas públicas. E aí
o Poder Executivo é o principal formulador e executor de políticas públicas, né? E até agora a gente tinha ainda um amadorismo, digamos assim, em relação à construção das peças que são fundamentais, né? Que vão desde a elaboração do planejamento de governo, desde o PPA, desde os orçamentos, e agora a gente tem ferramentas muito mais próximas. E aí eu acho que essa interação com os outros poderes, outros estados, outros órgãos é fundamental. Esse é o meu depoimento. Obrigado, gente. Obrigada, Félix. Obrigada, Ramila. Eu vou pedir para o Tiago agora projetar a sala de situação. Eu vou falar muito rapidamente. Oi? Alguém falou? Falei que legal. Eu vou falar bem rapidinho, porque eu acho que o que é importante é a gente ter esses últimos 20 minutos para tirar dúvidas, e o Tiago vai apresentar o laboratório. Mas eu agradeço o testemunho de vocês dois, e assim, deixando muito claro que a gente tem uma metodologia que é única, que foi desenvolvida no SGB, e que olha muito para os desafios que vocês têm, né? Tanto do ponto de vista da metodologia para construir essas soluções de dados, que é o nosso Canvas, que é o começo de tudo, como também essa metodologia de, como bem a Ramila e o Félix falou, de governança, de como é que a gente engaja e como é que a gente consegue criar uma governança interna para que esses poderes se conversem, esses departamentos se conversem, e daí a gente consiga ter produtos sistematizados e uma cultura, e transformar a cultura, né, da forma como se toma a decisão. Então, eu vou passar muito rapidamente. Quem quiser, tá hospedado no site do Social Good, depois eu compartilho o site. Mas a gente hospedou os produtos de dados desenvolvidos a partir desse esforço do núcleo, né, intersetorial. A gente tem um banco de dados anonimizado que respeita a LGPD, né? Os painéis de BI estão lá com visualização, sendo, como a gente chama em inglês, user-friendly, né? Amigo do cidadão, para que todo mundo consiga acessar, visualizar, porque mais do que ter os dados, a gente tem que facilitar a interpretação desses dados para que, de fato, as decisões sejam tomadas de forma assertiva. Foi desenvolvido um modelo epidemiológico baseado no modelagem da Imperial College, em onde se integrou aí fatores relacionados ao ambiente de Santa Catarina. Com isso, a gestão pública consegue antecipar com algumas semanas a curva de contágio e aí tem uma capacidade de reação nas políticas públicas e nas intervenções. A matriz GUTAI, desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, que aí, de uma forma muito breve, depois vale a pena vocês entrarem e entenderem, eles conseguem integrar vários indicadores e aí hierarquizar a priorização das tomadas de decisão. E aí tem as análises Data for Good, né? Porque, como eu te falei, não basta só ter os dados, mas tem que ter boletins. A gente está emitindo boletim toda semana, com a leitura da taxa de contágio, da situação por macro-região. A frente de transparência, onde se criaram produtos aí para poder estar em consonância com, inclusive, o que diz o ranking da transparência da Open Knowledge. Santa Catarina é considerado, de acordo com o primeiro ranking, né? Situação ótima, referência regional, inclusive. E aí eu deixo aqui, passo a palavra para o Tiago. A gente quer deixar um espaço para tirar dúvidas, então qualquer coisa eu volto nessa tela, mas vale também vocês entrarem no site e aí conseguirem entender quais foram os produtos que surgiram a partir desse esforço intersetorial. Muito obrigada, Tiago, é com você. Obrigado, Ana. Bom, pessoal, então agora a gente vai entrar um pouco mais na parte do laboratório e da metodologia em si, certo? Então, como eu acredito que nem todos aqui conheçam o laboratório é uma formação com duração de aproximadamente 2 meses, que vai desenvolver competências analíticas para promover uma tomada de decisão baseada em dados e evidências. Então, a gente tem essa parte que é um pouco mais teórica, mas também a gente conta como experiência prática de aprendizado durante todo o percurso do laboratório. Os times participantes, nesse caso as secretarias, desenvolvem também soluções em dados que auxiliem essas organizações diante dos seus desafios, dos seus problemas, né? Sempre de acordo com o contexto de cada secretaria, de cada estado. E aí esse desenvolvimento de produtos de dados, ele é sempre acompanhado por mentores e mentoras especialistas nas áreas da ciência de dados. Então a gente tem sempre uma parte teórica, começa com uma parte teórica, depois vai para uma parte prática. Então se a gente está falando ali de aproximadamente 2 meses de duração, o primeiro mês seria mais teórico e o segundo mês mão na massa. A edição do Covid-19, ela foi idealizada junto com o Instituto Humanize e ela visa 3 principais objetivos. O primeiro é justamente compartilhar essa expertise obtida no desenvolvimento de produtos de dados para a pandemia do coronavírus, que a Ramila trouxe, o Félix também, né, que foi colocado em prática junto com o governo do estado de Santa Catarina. O segundo objetivo é capacitar e promover a fluência em dados para lideranças de gestores que dedicam suas carreiras ao setor público.
E aí, fluência em dados, a gente até faz uma brincadeira que a gente pode ser fluente em português, inglês, italiano, enfim, e também fluente em dados. Então, é a habilidade de a gente conseguir ler dados, interpretar dados, trabalhar com dados de uma forma fluida e conseguir argumentar dados com dados. E o terceiro seria justamente auxiliar as secretarias na construção de produtos de dados adaptados ao seu local e contexto que as auxiliem, claro, na crise do coronavírus. E aí vocês podem ver que eu até grifei fluência em dados e produtos de dados, botei um asterisco, porque eles representam justamente os dois pilares da metodologia do laboratório SGB. Então, por fluência em dados, segundo a OCDE, ela considera como uma das principais competências do futuro. E eles dizem que não adianta, para a gente garantir a plena utilização da inteligência de dados em instituições públicas, privadas, enfim, não basta a gente simplesmente oferecer um produto, um serviço pontual e acabou. A gente precisa desenvolver uma nova mentalidade analítica, um novo modelo mental que consiga penetrar na cultura organizacional da secretaria ou da empresa, enfim, para garantir mudanças a médio e longo prazo. Então, o que a gente ouve falar muitas vezes do ponto negativo de uma consultoria, que a consultoria vai lá, entra numa empresa, desenvolve um produto, um serviço, mas quando a consultoria sai, a empresa não consegue continuar aquele produto. Então, um dos pilares do SGB, do laboratório do SGB, é justamente trabalhar nessa cultura. E o segundo pilar, que é o de produtos de dados, que são produtos físicos ou digitais que usam como matéria principal os dados. E aí eles vão variar em relação à complexidade de análise, a tipo de análise que a gente vai fazer, mas basicamente são dashboards, formulação de KPIs, algoritmos de previsão, qualquer grande produto que utilize como matéria-prima principal os dados. Então, esses são os dois pilares da metodologia do laboratório. Passando um pouco mais para a metodologia e cronograma dessa edição do Covid-19. Ele vai ser dividido em 3 etapas, tá, pessoal? A primeira, que vai acontecer do dia 1º de setembro até o dia 24 de setembro, então cerca de 4 semanas. E é quando a gente vai iniciar aquela parte mais teórica que eu comentei antes, que são os conteúdos estratégicos. Então a gente vai falar um pouco sobre a introdução desse mundo de dados, o que é maturidade analítica, como é que eu posso desenvolver a maturidade analítica da minha secretaria, quais são os diferentes níveis de complexidade de análise e quando que eu utilizo cada nível de acordo com a demanda daquela análise, fluxo de dados e as implicações da LGPD em relação a cada etapa do fluxo de dados também. A gente vai também tratar do compartilhamento dessa expertise tida no case do Estado de Santa Catarina, como a gente já comentou. E aqui até vale ressaltar, pessoal, um ponto importante. Quando a gente diz compartilhamento de expertise, não significa replicar e reproduzir todos os produtos de dados que a gente fez em Santa Catarina para todos os outros estados. Porque a gente não teria tempo hábil para isso. E 2, porque às vezes um produto desenvolvido em Santa Catarina não necessariamente vai ser eficiente para outros estados. E um dos pilares é justamente a gente construir produtos que sejam adaptados ao contexto local de cada estado ou de cada secretaria, certo? Então a gente vai partir do zero. A gente vai também, como a Ana falou, através de uma metodologia própria da SGB já validada, que é o Canvas de dados, definir o objetivo e estratégia de cada secretaria para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. E aí, uma vez com esse objetivo e estratégia definido, a gente vai também definir um produto de dados que possa atender esse objetivo e um plano de ação para ser executado nas etapas de mentoria, que é a próxima etapa número 2, que inicia logo após a etapa número 1. Então, ali no dia 24 de setembro, já iniciamos a etapa de mentoria remota. E ela vai até o dia 4 de novembro, então cerca de 6 semanas. E a etapa que tem por objetivo justamente desenvolver esse produto de dados que a gente planejou na etapa anterior, certo? Cada secretaria, para isso, vai contar com o apoio de um mentor ou mentora cientista de dados, que vai estar exclusivamente dedicado àquela secretaria. Então, um mentor só mentora uma secretaria. E aí, teremos um banco total de horas para mentoria de 20 horas. Aqui é importante destacar também que a responsabilidade pelo desenvolvimento do produto de dados é da secretaria. O mentor entra para auxiliar, para mentorar, mas não necessariamente para desenvolver. Beleza? E, por fim, a etapa número 3, que é uma etapa pontual, ela acontece só um dia, que é a etapa onde as secretarias preparam uma apresentação em formato de pitch para apresentar o produto de dados que elas desenvolveram, tanto para as outras secretarias, né, participantes do laboratório, mas também para alguns convidados especiais, e para o público do Festival SGB 2020, que esse momento ele vai acontecer dentro do Festival SGB, que é o nosso grande momento de apresentações, de palestras, né, do SGB, e vai estar acontecendo nessa semana. Então, essas apresentações finais
do laboratório vão ser uma parte da programação do laboratório do Festival SGB, tá bom? Sobre horários e dias, pessoal, a etapa 1 ela vai acontecer sempre terças e quintas, das 16 às 18. A etapa número 2, o agendamento dessas mentorias é livre e de responsabilidade da secretaria, marcar com o mentor ou mentora. Então, o SGB não vai intervir aí para marcar essas reuniões de mentoria, né? Isso vai ter que ser casado com as agendas da secretaria e do mentor respectivo. E a etapa número 3 vai acontecer numa quinta-feira, das 16 às 18 também. E aí, nessa edição, a gente pediu para que as secretarias participantes, elas, através do formulário de inscrição, descrevam um pré-projeto que elas gostariam de trabalhar durante o laboratório. E esse pré-projeto, claro, precisa estar relacionado às estratégias de enfrentamento da crise do coronavírus. Então, ele vai ser um ponto de partida para a gente elaborar aquele produto de dados. E aí, aqui eu coloquei até um asterisco na palavra desenvolvido, porque, por mais que a secretaria traga um pré-projeto e gostaria de trabalhar nesse pré-projeto, né, no produto de dados, às vezes acontecem imprevistos e chega na hora de desenvolver o produto e, por algum motivo, a gente não consegue desenvolver ele ou no tempo hábil, ou falta alguma coisa, ou não é a hora certa. Enfim, então isso já aconteceu algumas vezes. Então, não está escrito em pedra que a partir do momento em que a secretaria descreve aquele pré-projeto, vai ter que ser obrigatoriamente trabalhado no laboratório, né? Então, é para a gente entender que acontecem imprevistos, acontecem coisas que a secretaria às vezes não prevê e que, portanto, inviabiliza o desenvolvimento daquele pré-projeto. Mas ele vai servir como um ponto de partida. E aí, esse pré-projeto, ele precisa estar contido dentro de uma dessas 3 frentes. Transparência, que vai tratar de transparência das informações disponibilizadas à sociedade e no uso dos dados pela mesma. Política pública baseada em evidências, que trata do uso de dados para entender melhor contextos sociais, ambientais e econômicos, para a criação de novos instrumentos políticos mais eficazes. E sobre desempenho em si da secretaria, que fala sobre a performance baseada em dados e ferramentas que vão melhorar ou agilizar processos, operação e gestão interna à administração pública, certo? Não tem problema se o pré-projeto tiver incluso em mais do que uma categoria. Por exemplo, às vezes ele pode começar com desempenho, mas para culminar em uma etapa de transparência. Não tem problema nenhum. O que a gente pede é que esse pré-projeto seja contido em pelo menos uma dessas 3 frentes. O impacto que a gente deseja com o laboratório, pessoal, é, primeiro, fortalecer os processos decisórios da gestão pública relacionados ao enfrentamento da pandemia do coronavírus em seus estados, promover a fluência em dados, como eu falei, né, para gestores públicos, para fomentar cada vez mais que ações sejam executadas baseadas em evidências e não em achismos, como a Ramila trouxe, e, por fim, inspirar casos de sucesso no combate ao Covid-19 nos estados de todo o Brasil, dos participantes, né, por meio do compartilhamento da expertise, mas também pelo desenvolvimento dos produtos de dados que cada secretaria vai fazer. E aí a gente trouxe também algumas competências que sempre são desenvolvidas nos nossos laboratórios. A primeira delas fala sobre decisões baseadas em dados, que são processos decisórios orientados por dados e integrados com indicadores e KPIs para trazer inteligência de dados para dentro da secretaria. Cultura organizacional analítica, acho que ficou bem claro que isso é um ponto bem importante para a gente, que é a identificação desse novo modelo mental que seja orientado por dados e das novas competências que a gente precisa desenvolver tanto nos times quanto nas lideranças. Coleta de dados é um ponto super importante também, porque é o começo de tudo, né? O início de tudo. Então, identificação de fontes de dados primárias e secundárias, estratégias de coleta, ferramentas mais adequadas ao perfil e necessidade de cada secretaria. O uso de dados também, então como que a gente estrutura, armazena, limpa dados, faz análise com esses dados. E, por fim, narrativa de dados, que também fala sobre a potencialização de gerar casos de sucesso relacionados a uma pauta global, claro, a pauta do coronavírus, para engajar tanto o público interno da secretaria, mas também toda a sociedade, né? Falando sobre o processo de inscrição, pessoal, ele vai ser feito em 4 etapas, tá? A fase 1 já está rolando, ela começou no dia 24 de julho e vai até o dia 5 de agosto, que todas as secretarias estaduais podem se inscrever. Opa, tô ouvindo. Vou seguir aqui, então. Todas as secretarias estaduais podem se inscrever e elas são inscritas através de um formulário que conta sobre um perfil um pouco mais geral da secretaria. As secretarias que forem aprovadas na fase 1, passam para a fase 2 e respondem um novo formulário, dessa vez contando um pouquinho mais do perfil técnico da secretaria,
que vai do dia 7 de agosto até o dia 16 de agosto. As secretarias aprovadas na fase 2, que são 5 secretarias aprovadas, passam para uma pré-seleção, um momento de pré-seleção, onde a gente divulga esse resultado das 5 secretarias aprovadas, e elas têm, isso no dia 19 de agosto, e elas têm até o dia 23 para nos confirmarem que vão, de fato, poder participar do laboratório. Porque a gente sabe que do momento em que uma secretaria se inscreve até o momento em que o resultado é divulgado, pode acontecer algum imprevisto, e a secretaria não está mais disposta a participar da formação. Então, a gente pede essa confirmação. E aí, caso uma dessas 5 secretarias não possa participar, a gente roda uma lista de espera, digamos assim, das secretarias aprovadas na fase 2, beleza? E aí, um ponto super importante também, a Ana até já trouxe isso no início da reunião, que justamente considerando a importância do debate sobre o coronavírus e da necessidade urgente de a gente gerar soluções que possam nos auxiliar no combate dessa crise, o Instituto Humanize decidiu absorver todos os custos de inscrição das secretarias. Então, vai ser uma formação totalmente gratuita, tá, pessoal? Eu me coloco à disposição aqui para também tirar dúvidas. Obrigado, Thiago, pelo momento. Tem o meu contato aí, o meu número. Eu respondo geralmente melhor por WhatsApp, porque às vezes ligando, a gente está em um monte de reunião, agora como a gente até comentou no início das reuniões, né? Então, às vezes eu não consigo atender, mas se eu puder eu atendo, mas o WhatsApp é garantido. Tá bom? E aí deixo vocês também com esse link do manual de inscrição, bit.ly/lab-covid, que contém todas as informações sobre as inscrições, sobre o laboratório, enfim, tudo tintim por tintim, detalhe por detalhe, para se vocês tiverem alguma dúvida também, tá bom? Mas me coloco à disposição agora também para tirar essas dúvidas. E, de novo, Thiago, obrigado pelo momento aqui em realizar esse webinário com a gente. Muito obrigada. Gente, a gente fica à disposição para tirar dúvidas, assim. A gente quer muito contemplar realmente, e uma coisa que eu gostaria, na verdade, de frisar aqui, que o combate, quando a gente fala de edição Covid, o olhar não é necessariamente apenas para o combate sanitário, um olhar também para desenvolvimento econômico, né, reinserção na economia, também pode ser contemplado. Então, vocês ficam com um escopo bem aberto, digamos assim, em termos de que desafio você quer resolver nesse laboratório. E a gente fica aqui à disposição para perguntas, tá? Tá. Obrigado, Ana e Tiago, tá? Eu vou passar a palavra agora para os estados se inscreverem, mas eu já quero adiantar para vocês, pessoal, que na próxima terça-feira, inclusive vocês do SGB são convidados, tá? Próxima terça-feira a gente vai ter, dia 4, né, de 14 a 16 horas, a gente vai ter o nosso painel do GTD, que é sobre estratégia de resultados, processo, estrutura, serviços e inteligência de combate à crise do Covid nos estados IDF, tá? Vamos ter aí 5 estados apresentando seus cases, tá? Que é o estado do Amapá, o estado do Espírito Santo, o estado do Rio Grande do Sul, o estado da Bahia, opa, deixa eu ver aqui para não falar besteira. Isso, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Vão fazer uma apresentação rápida, tá? Sobre o que é que foi feito, principalmente nessa questão da inteligência no combate à crise do Covid. Eu acredito que é uma agenda que tem tudo a ver com essa também, né? Assim, vocês do SGB e demais convidados também, se puderem se fazer presente, conhecer um pouco o que os estados fizeram, vai ser muito legal, tá? Daqui a pouco eu passo para vocês aí no WhatsApp o convite, e agora eu queria abrir aqui a palavra para que os estados possam tirar dúvidas, enfim, interagir um pouco com o pessoal do SGB. Aí é só levantar a mãozinha aqui, tá? E abrir o microfone e fazer a pergunta, ok? Quem quer começar? Acho que tem alguém aqui inscrito. Eu acho que é a Luciana. Oi, Luciano, pois não, pode começar então. Opa, perfeito, Thiago. Obrigado. Bem, novamente, obrigado pela oportunidade, Ana, Thiago, toda a equipe aí do SGB, com essa conexão, né, com o GTD, então é um prazer conhecê-los. Já conheci a iniciativa, né, aqui o Estado do Amapá, por meio da Secretaria de Administração, né, de rodar um projeto junto com vocês, né, focado para um problema específico da saúde, né, a saúde, como a gente sabe, né, já era a área mais desafiada, na verdade, né, da política pública dentro dos governos, né, e na pandemia foi desafiada ainda mais ainda, né. E quando a gente fala um pouquinho aí, né, de gestão baseada em evidência, primeiro que é um conceito que não é
não é um conceito novo, né? Se a gente olhar a literatura aí, né, desde a década de 30, né, a gente já tinha cientistas já falando, né, desse modelo de gestão baseada na evidência, né? Mas na pandemia, assim, já existe um movimento já de discussão, né, dentro do governo de utilizar esse método, né, de gestão, mas a pandemia forçou todo mundo a sair, na verdade, né, do conceito para ir para a prática, né? Eu não tenho dúvida que essa capacidade dentro dos governos ela teve que ser acelerada, seja de forma empírica, seja de forma científica, né? Porque não tem como você enfrentar uma pandemia, né, sem de fato, né, ter evidência, sem ter de fato um dado, né, o mínimo preciso, né, para tomar decisão, seja decisão na questão epidemiológica, seja na assistência à saúde, seja para a questão social, seja para a questão econômica, até por força de pressão, né? Você tem, na verdade, o governo, e tem vários agentes, né, pressionando, primeiro a sociedade, pressionando aí, né, alguma tomada de decisão, né, para o combate à pandemia. Depois você tem a indústria, porque tem um impacto direto na questão econômica, né, disso, né, o isolamento social, o fechamento das atividades econômicas impacta diretamente também aí, né, a indústria. Depois a gente tem os órgãos de controle, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas também pressionando também aí, o Judiciário também, né, através de algumas comissões, né, que o Executivo faz parte. E fora isso também o terceiro setor, né, a gente viu aí, né, um movimento muito forte, né, basicamente de duas iniciativas, que é da UKBR, né, e também da Transparência Internacional, como fortalecendo o controle social e meio que pressionando os estados, né, a criar no mínimo aí painéis e mecanismo de controle, né, mais transparente de como é que eles estavam investindo, né, em ações durante a pandemia e como é que eles estavam tratando esse dado. Então, assim, eu falo que a pandemia ela forçou até o estado ali que de repente que não tinha uma cultura de trabalhar muito orientado a dado, tá? Então, para mim, acho que isso foi um grande ganho, né, novamente, né, para a sociedade como um todo, tá? Só para brifar um pouquinho isso aqui, né, só para fortalecer aí, né, e acho que o trabalho que a gente faz do GTD casa muito, tá, com o propósito, com o trabalho de vocês. Inclusive, recentemente a gente criou um núcleo, tá, de dados, tá? A gente tá estruturando até o que vai ser esse, então a gente vai ter tanto uma camada estratégica quanto uma camada técnica também, mas converge 100% aí. E a minha pergunta para finalizar aqui a minha fala, sem mais delongas, na verdade são duas, tá? Pelo que eu entendi, essa conexão do GTD com vocês, de alguma forma a gente passar a ser também um hub de divulgação, né, do trabalho de vocês, de ver quais estados de repente tinha interesse em escrever algum projeto, mas eu também fico com a dúvida se de repente a gente poderia, via GTD, de alguma forma também pensar algum projeto piloto de GTD com o SGB. Mas é uma pergunta mesmo, porque para mim ficou muito bem claro como é que a gente poderia fazer essa convergência, né, do trabalho do GTD junto com o SGB. Mas se a Ana ou o Thiago puder me ajudar a pensar e até responder. Tá. Luciano, eu vou fazer uma falinha rápida, acho que a Ana Dobate complementa. O fato é o seguinte, tá? Foi tudo muito rápido, a gente está construindo. E o que é que eu penso? Se os estados que estão aqui presentes já se candidatam à seleção, e aí eu até brincava com a Ana Dobate que talvez ela tenha um problema, porque eles estavam pensando em 8 estados, eu acho que aqui já deve ter mais do que 8, tá? Só que ela disse que dá um jeito, ela vai ver aí, tá? Tô brincando aqui. Mas primeiro ponto, eu acho que os estados se candidatarem a participar do laboratório, acho que é a primeira fase. Feito isso, com a aprovação desses estados, aí eu acredito que a gente pode dar um passo do ponto de vista de criar essas sinergias, e aí eu vejo que o GTD, Luciano, ele pode ficar como um instrumento importante para o projeto, principalmente quando a gente tiver momento de sinergia, tá? Eu sei que não está previsto na metodologia, pelo menos não ficou claro, mas se porventura houver a necessidade de ter, sei lá, tipo algum evento intermediário para compartilhamento do andamento do projeto, acredito que a gente poderia fazer isso conjuntamente. E por outro lado, o que eu acredito, assim, o que é que eu acredito que seria bacana por parte do projeto em relação ao GTD, tá? É também haver, né, alguma espécie de divulgação de que a gente está caminhando junto nesse processo, né? O GTD e, obviamente, as suas mantenedoras, que é o CONSAD e a BEP, mas, assim, eu acho que tudo isso como é que se diz? É uma folha em branco que a gente pode escrever, tá? Mas o primeiro momento agora foi trazer os estados, o pessoal da SGB, para a gente poder trocar uma figurinha.
Agradeço, Tiago. E, assim, infelizmente, eu caí uma parte da tua fala, Luciano, mas eu entendi aqui o final, o contexto, qualquer coisa a gente pode conversar. Mas eu já tinha conversado com o Tiago anteriormente, do interesse da gente de caminhar junto com vocês, porque está na nossa teoria de mudança, na nossa missão como Social Good, apoiar governos, né? E a gente sabe que esse processo de digitalização de governos, da população, tem um lugar de mentalidade analítica, um lugar basal aí que a gente tem que estruturar a partir de dados, transparência, LGPD, isso tudo está dentro da nossa missão. Mas o que eu proporia? Eu acho que vale uma reunião executiva com os líderes do grupo para a gente entender como é que a gente segue uma governança, porque projeto bom é projeto co-criado, né? Então, acho que tem um laboratório aí, já está formatado. Sim, a gente tem momentos de troca, Tiago. Isso é uma coisa que para o Social Good, para a nossa metodologia, é muito importante. Então, foi muito legal ver que as secretarias que participaram do primeiro laboratório hoje entram em contato e tem, inclusive, intercâmbio de trocam expertise, cases, experiências. Isso é muito caro a nós. Mas eu entendo que a gente pode agora começar a desenhar algo para os próximos anos juntos. Então, eu acho que com saída dessa conversa, Tiago, eu espero que, eu sei que segunda-feira você já tem um compromisso, a gente tem um laboratório até o dia 5, mas a gente pode marcar uma reunião para a gente começar a rascunhar como é que a gente faz esse processo tomar forma, né? Então, muito obrigada, inclusive, pela provocação. Maravilha. Luciano, acho que está tranquilo dessa forma, né? Não, tá tranquilo, sim. Depois a gente vê a disponibilidade, né, da gente de todos, né, e concordo com a Ana. Eu acho que é ter essa reunião executiva, né, e ver se a gente consegue criar algum produto aí, parceria já do GTD com o SGB. Maravilha. Pronto, só queria abrir aqui para os estados. Temos aqui Paraíba, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás. Temos, inclusive, a Luiz Helena, que chegou aqui, que é um especialista na área de saúde, entendeu? Minas Gerais, Pernambuco. Assim, vocês já tiveram... Vocês conseguiram ter alguma conversa prévia antes dessa reunião? Assim, há uma sinalização de que os estados de vocês vão participar, vocês ainda vão fazer essa conversa depois? Espírito Santo também. Acho que era bacana cada um falar rapidinho em relação a interesse, a intenção, para a gente poder ter essa visão geral. Cida, Romero, pronto, vamos lá. Pode se inscrevendo, pessoal, só levantar a mão, já vou passar aqui o microfone para a Cida, na sequência do Romero. Tiago, quando a gente conversou, quando você passou a palestra que falou de Covid-19, a gente tem uma ideia assim, que vai sobre a doença, quantos doentes, aonde estão, onde não está, e eu entendi que isso é um projeto muito maior. Teve uma parte que ficou gravada, que desafio você quer resolver, né? Nós temos muitos desafios e o SGB tem a metodologia. Eu ainda não sei de MS quem vai participar, mas com certeza a gente vai fazer algum movimento para ou a Secretaria de Saúde ou a Secretaria de Administração estarem participando desse projeto. Um projeto muito bom, parabéns. Obrigado, Cida. Romero e depois Camila. A gente aqui em Pernambuco tem um núcleo de dados interessante na Secretaria de Planejamento, inclusive que desenvolveu algumas coisas bem legais aí para o Covid. Mas eu estava aguardando a apresentação hoje para poder entrar em contato com eles e conversar. A gente tem muito contato. E também temos uma diretoria de informações corporativas na ATI, né, aqui em Pernambuco. Então, eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira só é para secretarias ou a própria diretoria de informações corporativas da ATI pode participar? A primeira pergunta. A segunda essa apresentação completa, como foi feita agora, vai vir para a gente vai ter acesso para poder passar para a secretaria? A gente responde agora, Tiago? Posso responder? Uhum. Obrigado, Romero, pelas perguntas. A metodologia é desenvolvida para secretarias, né? Então, os times devem ser das secretarias estaduais, tanto secretarias de e-mail quanto secretarias finalísticas. E essa apresentação ela vai ficar disponível para vocês também. Eu falo com o Tiago depois, posso encaminhar para o e-mail de vocês. Enfim, tá tudo na mão de vocês, beleza? Tá. Ô Tiago, até para ajudar, porque é o seguinte, o que o Romero deve estar pontuando é porque nós temos alguns casos de instituições da administração indireta, pegando o caso da TI, tá?
A TI não é uma secretaria de Estado, só que ela é o órgão de TI do governo do Estado. E eu acho que a pergunta foi, talvez sendo direto ao assunto. Por exemplo, a ATI poderia indicar um participante ou tem que ser de Secretaria de Saúde, ou Planejamento ou Administração? Nesse caso, eu posso até fazer uma intervenção. No caso de Pernambuco, a gente teve o pessoal da CEPLAG, da Secretaria de Planejamento, numa conversa para integrar o laboratório. O que é que eu ia sugerir para você? Eu acho que a gente, a exemplo do que aconteceu em Santa Catarina, a gente teve o CIASC, a gente teve a área de TI envolvida, então, dependendo do que for o projeto, é muito importante ter o pessoal de TI. Então, o que eu ia sugerir, no caso de Pernambuco, que já tem esse contexto de uma pré-inscrição, desse movimento de se inscrever, se quiser, pode até passar meu contato, Tiago com TH, né? Tiago de Alagoas, para eu poder fazer a ponte, que de repente pode ser algo que já se conecte ao que a Secretaria de Planejamento está. E eu sei que também lá no caso de Pernambuco tem uma vontade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico também participar. Então seria bom que vocês conversassem todos, afinal de contas é um governo só e é um objetivo só, criar um super produto de dados aí para resolver qualquer questão que eles estejam aí, qualquer desafio que eles estejam pensando. Então, por favor, Tiago, se quiser passar meu contato, a gente pode fazer essa ponte aí, enfim. Pronto, eu acabei de passar para o Romero também, tá? Pronto, Okay. Então agora Camila e depois Luiz Helena de Goiás, que falou comigo aqui também, quer falar. Camila do Espírito Santo. E aí, pessoal. Então, é do Prodeste, né? Camila do Prodeste. Nós estamos aqui, na verdade, vendo, né, a proposta de vocês, que é muito boa. Hoje a gente não tem nenhum grupo que está à frente disso, mas aí nosso papel vai ser levar essa informação e até a apresentação que vocês fizeram para as secretarias e estar divulgando isso, fomentando isso para dedicar esforços para participar, porque vai ser muito importante para as secretarias ter essa visão diferente dos dados. Então, assim, nós vamos estar trabalhando nesse sentido, de estar divulgando, né, distribuindo e verificando o interesse das secretarias em estar participando do projeto. Muito obrigada. Conte com a gente no que precisar. Obrigada. E aí, no caso, nós como órgão, né, de TI, nós vamos estar dando apenas o suporte e passando esse questionamento que for necessário, mas a gente espera que elas tenham adesão, né? Ótimo. Obrigado, Camila. Camila, qualquer coisa, pede para a Marciane falar comigo, que eu passo os contatos todos para ela enquanto nossa ponto focal do Prodeste, tá bom? Sim, e a Marciane não pôde estar aqui hoje, por isso que ela pediu para eu estar participando, mas a gente vai estar fazendo esse trabalho com as secretarias. Obrigado, Camila. Pronto, vou passar para a Luiz Helena, depois a Cris Sanson da Paraíba. Luiz Helena, com você. Luiz Helena do Goiás. Oi, gente, bom dia. Minha fala é um pouco de um resumo do que já foi falado, né? É o envolvimento. O que a gente vai fazer aqui, que eu vou providenciar, justamente é essa divulgação em outras secretarias e também na minha secretaria, mas especificamente não na área de TI, na área realmente do desenvolvimento, na área de Goiás é forte em exportação e tudo mais. Então, o projeto que foi mostrado, ele é totalmente aderente ao que a gente quer fazer. A palavra, né, a frase de ser fluente em dados, a gente brilha os olhos. Então, eu vou trazer essa apresentação para o grupo do secretário, para o grupo das outras superintendências que estão dentro da Subsecretaria de Desenvolvimento e Inovação, para a gente ver quem que deve participar, certo? Eu tenho quase certeza que a gente Goiás vai entrar nesse projeto, né? Mas aí não com a TI especificamente, com uma área de negócio de desenvolvimento. Então, aí eu aguardo receber essa apresentação para entender todo o fluxo, para ver o cronograma que já está planejado e tudo mais, para poder levar isso para as outras áreas que precisam ser fluentes em dados, digamos assim. Obrigada, gente. Muito obrigado, Luiz Helena. Importante. Mais um estado e agora Cris, Paraíba. Bom dia a todos, parabéns por mais essa iniciativa. Aqui na Paraíba é muito semelhante à pergunta do Romero, tá? Nós temos, e como Tiago explicou também, nós damos o suporte tecnológico às secretarias de Estado. Então, se já houve algum contato com a Paraíba nessa linha, né, porque a gente também vai fazer esse trabalho de divulgação, né, de envolver as demais secretarias,
certo? Para se engajar aí no projeto. E aí uma segunda pergunta, Tiago, é se o CONSAD, né, CONSEPLAN aí, vai ter algum momento com os secretários, porque aqui na Paraíba nós temos o comitê gestor, e ambos os secretários, tanto de planejamento quanto da administração, atuam, né, no conselho aí, e para saber se isso já chegou ao conhecimento deles, ou se essa é a primeira, né, vamos dizer assim, aproximação que nós estamos tendo, pelo menos aqui na Paraíba, né, do SGB, certo? Para a gente poder saber dar o encaminhamento, se será via comitê gestor, né, pela presença dos 2 secretários, ou se a gente vai via Secretaria de Saúde ou via Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Seria mais nessa linha aí. Eu vou tentar responder, Cris. Acho que a Ana Dobato pode complementar o seguinte. Veja, na verdade, eu acredito, o que acontece, né? O SGB, enquanto sociedade civil, ele abriu a chamada, ou seja, os estados, que quem tiver interesse, que procure. Pelo menos é assim que eu estou entendendo a lógica. O que a gente procurou fazer para gerar sinergia é o seguinte: não, vamos fazer um match. Vamos chamar o GTD, apresentar essa demanda, e aí eu penso que, assim, cada colega ponto focal aqui, Cris, pode pegar esse material e passar para o encaminhamento adequado, entendeu? Eu acho que aí no caso da Paraíba, acho que vai caber muito a você, junto com os colegas aí da Codata, ver qual é o melhor encaminhamento e passar essas informações para dentro do governo, tá? Eu não imagino, até porque assim, até porque eu acho que não haverá tempo hábil, por exemplo, para se levar isso para o fórum do CONSAD, entendeu? Vai ser uma coisa meio de baixo para cima mesmo, considerando que a gente na camada técnica é o bottom-up, né? Entendi. E de qualquer maneira é a gente que suporta, né? Com os dados estão conosco. Tá certo, entendi. Será feito dessa forma. Obrigada pela sua pergunta. A gente até falei para o Tiago, terminando aqui, a apresentação vai estar no e-mail dele para ser disparada. E também, se vocês quiserem sugerir canais, do tipo, olha, gente, manda para essa rede social para fazer uma divulgação, manda para esse grupo de WhatsApp, a gente também pode fornecer material para circular, né, o máximo possível a chamada do laboratório. Contem com a gente também nesse sentido. Pronto. Aí, Ana, tem 2 perguntas aqui no chat que eu quero... Obrigado, Cris, pela importante pergunta. Tem 2 perguntas aqui no chat, Ana e Tiago, que é o seguinte. Rodrigo Diniz, de Minas, perguntou: é possível relatar quais UF já fizeram inscrição nesse processo? Essa é a pergunta 1. E a Cida perguntou se vai ter alguma prorrogação do prazo de inscrição, considerando que houve essa reunião de engajamento aqui. Enfim, passo para você, Ana Dobato. Tiago do SGB pode responder a primeira? Posso. É a pergunta do Rodrigo Diniz. Rodrigo, infelizmente a gente não pode relatar por uma cláusula de sigilo, né? As inscrições elas são anônimas, né? Precisa ter o sigilo. A gente não pode falar essa informação. Então, enfim, não temos como te divulgar. Peço desculpas. Sobre a dilatação do prazo. Olha só, a gente, enquanto vocês viram, a gente tem lá um calendário, né, todo organizadozinho, mas obviamente que a gente vê a demanda, entra em contato do tipo, olha, Ana, tô querendo me inscrever, olha, Tiago, Ana, tô querendo me inscrever, mas não consegui aqui uma última informação. Vai manter a gente informado. Nosso objetivo é realmente fazer uma entrega de valor para vocês. Perfeito. Então, vamos ser informado e aí a gente vai administrando aqui dentro do calendário que for possível esticar. Tá bom? Acho que eu respondi, né? Perfeito, isso aí. Ok. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Estou indo aqui ainda, acho que quem não falando foi o Juliano aqui de Alagoas, do ITEC, Igor Takenami da Bahia, o Renato, mas de certa forma a Prodeste já falou, pela Camila, Anderson deu bom dia, acho que a Bahia talvez não falou ainda. Tem mais alguém, pessoal, para a gente poder fechar? Tiago? Oi, Bia, pois não. Talvez se o Tiago sem H pudesse já disponibilizar a apresentação, já no PDF, como ele queira, a gente já podia colocar, já disponibilizar para todos, né? Para a gente evitar esse trabalho, evitar para cada e-mail, a gente põe ali no nosso grupo de pontos focais, e é uma pendência já a menos. Uhum. Eu encaminho para o e-mail do Tiago agora, então, pode ser? Por favor, manda aí que eu já vou jogar no grupo aqui do WhatsApp. Beleza.
ok? E assim, eu fiz uma continha aqui, só que nessa reunião, eu estou contando que Alagoas também, né, já está junto, só aqui a gente tem 6 estados nessa pequena interação, né? Então, acho que já um balanço bem bacana, né? O que a gente vai fazer é o seguinte, assim, do lado da gente, como a gente falou, o que a gente quer é aumentar o impacto, né, ajudar os estados. A gente tem um financiador, né, como vocês imaginam que o dinheiro vem ou de doação ou de instituições. Então, tem uma demanda, aquilo que eu estava até conversando com o Tiago, com o TH e o Tiago sem H antes. É tudo a gente conversa com o financiador e tenta dar um jeito, sabe? O que a gente quer é realmente colocar a serviço de vocês nesse desafio da pandemia. Mas a gente está atento a isso, pode deixar. Foi uma das coisas que o Tiago, com H, finalizou já desde o começo. Maravilha, pessoal. Então, vamos combinar assim, né? Agradecer aqui para vocês, tá? Agradecer aqui a todos, o pessoal aqui do SGB, os colegas aqui especialistas dos estados. Já vou estar recebendo aqui o PDF, né, da apresentação, já vou estar jogando aqui tanto no grupo do WhatsApp como também na nossa plataforma do Teams. Eu espero que a gente consiga, brincadeira assim, criar esse bom problema para o SGB, de ter uma procura grande de estados, tá? Esse é um ótimo problema, mas que o que importa no fim das contas é que a gente consiga criar um trabalho sinérgico e quando for lá em novembro a gente ter uma entrega realmente impactante em prol aí da melhoria da governança e da gestão pública no país, com foco em dados, ok? Luciano, quer fazer alguma palavrinha de fechamento? Não, Thiago, na verdade, só agradecer novamente aí a oportunidade de conhecer a Ana e todo o trabalho aí da SGB, né? Fico feliz aqui pela conexão. Em paralelo aqui, já disparei mensagem aqui para o secretário de Planejamento, de Saúde, já vou mobilizar aqui para o Amapá já participar novamente, né? Como eu falei, lá atrás teve a participação aqui, mas acho que agora a gente tem um desafio muito maior. Então, pensar, né, pegar um dos problemas, né, que a gente tem aqui, se inscrever o Amapá. Então, já conte com o Amapá já aí, Ana, toda a equipe da SGB, nessa edição Covid, tá? Prazer conhecê-la, tá? Um abraço também aí, né, para toda a equipe, para a equipe da SGB e também a nossa equipe também do GTD, tá? Bom dia a todos e bom almoço, né? São meio-dia já. E amigos, então acho que por hoje é só, tá? Tenham uma excelente sexta-feira, excelente final de semana, gratidão pelo tempo, pela parceria e vamos em frente. Afinal de contas, a gente sabe, né? Dá para fazer. Gente, muito obrigada, gratidão, seguimos à disposição e eu tenho certeza que vai ser um laboratório de sucesso e que essa conversa não para aqui, nosso compromisso aí com o GTD, e o Tiago sabe bem que a gente consiga construir também futuros projetos e continue a serviço de vocês. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa sexta. Obrigado, boa sexta, até mais. Obrigada. Bom Tchau, final de tchau. semana a todos. Grande abraço. Tchau, tchau.